Chegamos aqui a mais uma fase do seu curso em vídeo de Python com orientação a objetos e agora a gente vai responder mais algumas perguntas. Em primeiro lugar, o que é abstração? A gente também vai aprender nesse vídeo o que é uma interface pública e como criar ela. E além disso, a gente vai aprender como declarar e como criar uma classe abstrata. Também vai aprender o que é uma classe abstrata. A gente vai falar sobre métodos concretos e métodos abstratos. E também a gente vai abordar duas siglas que são muito importantes para a abstração. O ABC e o DRY, ou ABC e DRY. Fica ligadinho até o final, porque a gente vai aprender tudo isso aqui e muito mais e botar a mão na massa. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do seu curso de Python com orientação a objetos. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora nós chegamos à fase 8, onde a gente vai começar a trabalhar com coisas abstratas. Esse é mais um pilar da orientação a objetos, né, a abstração, e se por acaso você não viu o vídeo anterior, cara, não faz sentido você assistir essa aula. Então, ó, clica aqui, vai para a playlist completa, assiste o curso inteiro, mas mais importante, assiste a aula imediatamente anterior, que é a fase 7, onde a gente fala do primeiro pilar, que é herança. E sem saber o que é herança, eu não vou conseguir te explicar o que é abstração. E mais uma vez eu vou falar aqui, não adianta pular. Por acaso você chegou aqui e falou assim, ah, não, mas eu não entendi direito o que é abstração, então vou direto pro vídeo de abstração. Cara, tem uma ordem. Vai na playlist completa, assiste tudo bonitinho. Com certeza, se você vier da aula de herança, fez o exercício da aula anterior, você pode chegar aqui que você vai entender a abstração. Combinado? Então vambora pra botar a mão na massa logo nisso, mas não antes sem um recadinho do nosso patrocinador. Se você está acompanhando esse curso de Programação Orientada a Objeto com Python pelo canal do Curso em Vídeo, saiba que ele também já está disponível na plataforma do Estudonauta. Mas lá, você tem 3 grandes vantagens extras. Em primeiro lugar, as aulas ficam disponíveis antes lá no Estudonauta. E só depois elas vêm aqui para o canal do Curso em Vídeo. Então, se você quer acelerar seus estudos e ver os vídeos antes de todo mundo, garante lá sua vaga. A segunda vantagem é se você tiver qualquer dúvida em alguma aula ou exercício, pode falar diretamente com um especialista ou contar com um fórum onde uma comunidade se ajuda constantemente. Isso vai te ajudar bastante a desatar todos os nós da tua cachola que a gente sabe que sempre surgem quando a gente vai aprender uma coisa nova. E por fim, a terceira grande vantagem é que você pode fazer todos os módulos e tirar certificados individuais e exclusivos sem pagar nenhuma taxa extra para isso. Isso porque, no Estudonauta, pagando apenas uma mensalidade, você pode fazer quantos cursos quiser e tirar certificado de todos os cursos sem pagar mais nada por isso. E se você quiser se tornar um Estudonauta agora mesmo, é só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela ou então acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. No vídeo anterior, a gente falou sobre os 4 pilares da programação orientada a objeto. Eu citei para você os 4 pilares, né? Abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo, que é o que está aparecendo aqui, e a gente falou um pouquinho sobre herança. Na verdade, eu falei um pouquinho sobre cada um dos pilares. Se você não lembra, tudo bem, não tem problema, mas se você quiser estar no vídeo anterior, você já faz a anotação aí, tudo bonitinho. A gente vai estar vendo cada um dos pilares agora. A gente fez a primeira parte de herança no vídeo anterior. Primeira parte não significa que foi basicão, não. A gente falou um monte de coisa, inclusive modularização de classes, a gente poder botar classes em arquivos separados, a gente aprendeu um monte de coisa no vídeo anterior. Então, não dá mole, vê lá. E agora, nosso objetivo é falar sobre um desses pilares, o primeiro pilar, né, que todo primeiro pilar que todo livro cita é a abstração, e o conceito dele é muito simples, dá só uma olhada no que os livros colocam. A abstração é a prática de ignorar o irrelevante e se focar estritamente no essencial. Sabe quando você tá lá, sei lá, você tá tentando fazer alguma coisa e aí começa a surgir um monte de problema, começa a surgir um monte de coisa na tua cabeça, outras coisas para se fazer, aí alguém chega para você e fala assim, cara, abstrai todos esses percalços extras e foca no principal. É exatamente isso que é abstração para programação orientada a objeto também. Porque quando a gente vai programar alguma coisa, a gente não pode se focar em 100% daquilo que vai ser programado. Se você começar a entrar na paranoia de não, agora eu vou fazer um sistema e vou usar o exemplo da aula anterior. Vou cadastrar aluno, professores e funcionários. Beleza, o que um aluno pode ter, o que um aluno pode fazer? Aí você começa a imaginar coisas que ele pode fazer, né, que são essenciais, e aí começa, não, mas se acontecer de um aluno fazer tal coisa e aí uma especificidade ou até uma inutilidade para o teu sistema, você vai lá, coloca no sistema, você está gastando seu tempo, você está escrevendo código a mais, você está atrasando o lançamento do teu sistema. Se você abstrair, você se focar no essencial, exatamente o que está escrito aqui do lado, você está fazendo muito bem a abstração. Mas vai mais do que isso, tá? O conceito base é esse, é simplesão, mas ainda tem mais
fácil para aprender. E se por acaso até esse conceito simplesão você não entendeu, não tem problema. Vou te dar um exemplo simples, muito simples do seu dia a dia. E com certeza você tem um perto de você, ó. Eu tenho um aqui, ó. Olha aqui. Controle remoto. E dá uma olhada nessa pergunta que tá aqui. O que você precisa saber para poder utilizar um controle remoto? O que você precisa saber? Aí você fala, é só olhar no manual. A gente não precisa nem olhar no manual, é só você olhar aqui, tem um botão de casinha. Esse aqui vai pro menu principal, esse aqui é o home. Aquele botãozinho, o Ozinho com um tracinho em cima. Esse aqui é o ligar e desligar. Mais e menos. Esse aqui é o volume. Setinha pra cima, setinha pra baixo. Esse aqui é o canal. Enfim, só de olhar o controle, se ele foi bem dimensionado, se a interface dele foi bem dimensionada, você sabe para que serve, se não todas, boa parte das funcionalidades básicas que você precisa de um controle remoto. E aí eu venho uma segunda pergunta. Você precisa realmente saber o que funciona aqui dentro, como isso tudo funciona? Você sabe que se você apertar o botão aqui de liga e desliga, ele vai ligar e desligar o aparelho. Você precisa saber, pergunta honesta, você precisa dos detalhes de funcionamento interno para poder saber que apertando esse botão aqui, você liga ou desliga, ou aumenta ou diminui o volume de um controle remoto, de um aparelho? E a resposta simples e óbvia é: não, eu não preciso saber o funcionamento interno das coisas. É só saber que, quando eu aperto esse botão, ele tem essa funcionalidade. Não é assim que funciona na vida real? Pois é, o nome disso que eu acabei de explicar é abstração. Vou criar outro exemplo aqui. Quando você vai, sei lá, você vai comprar um carro. Para dirigir um carro, para comprar um carro, imagina que você chegasse na loja e vai falar, tá bom, você quer esse carro aqui e tal? Tá bom, agora você precisa entender o funcionamento interno do motor, desde o momento em que você liga o carro, né? Quando você aperta o freio, tudo o que acontece lá dentro. Você não precisa disso, você não precisa saber o funcionamento interno de um carro, de um motor de carro, da mecânica de um carro, a não ser que você seja um mecânico de carro. Aí você precisa saber, sem problema nenhum. Você não precisa saber o funcionamento interno de um computador, né? Você tá assistindo esse vídeo no celular ou no computador, você não precisa saber o funcionamento interno de todos os circuitos, de todos os mecanismos internos de um celular ou de um computador. Basta você saber o que você tem que apertar, onde você tem que apertar, qual a funcionalidade que esse aperto vai dar, qual a atividade que vai ser disparada. Quem se preocupou com detalhes de funcionamento foi quem construiu esse controle remoto, esse computador, esse celular, esse carro. Você, que é usuário de carro, de computador, de celular, de controle remoto, você só precisa interagir com a interface pública. Num carro, o que é a interface pública? Volante, pedal, os botõezinhos que você aperta para configurar o carro, os botões que você aperta para regular o banco, enfim, tudo isso é interface pública. Controle remoto são os botões. No computador, tem duas interfaces públicas, né, basicamente. Tem o teclado, que é um dispositivo de entrada, onde você pode apertar algumas teclas para dar algumas funcionalidades, e você tem a tela, que você, ou no celular, aperta com o dedo, ou no notebook, você usa um dispositivo apontador, como por exemplo um mouse, para poder mexer e tudo mais, enfim. A interação com a interface pública é o principal uso da abstração para quem é usuário de um software, de um objeto, do que quer que seja. E dessa maneira você não precisa conhecer os detalhes internos. Isso é o princípio base da abstração. Você deixa os detalhes internos, né, as minúcias das coisas, e se foca apenas no que a gente chama de interface pública. Esse é o conceito primordial de abstração, e é isso que você tem que anotar no seu caderno. E assim como a gente fez com herança, quais são as principais vantagens do uso da abstração para um software, já que a gente está falando de orientação a objeto? Eu destaquei aqui as 4 principais. Em primeiro lugar, para um código, maior legibilidade. Você consegue entender melhor um código se ele abstrai os detalhes. Você gera até códigos menores. O detalhamento, a funcionalidade interna do funcionamento de alguns métodos, para a gente falar lá no linguajar da orientação a objeto, está lá dentro do módulo. Você só precisa saber como é que você chama ele. Então isso gera uma simplicidade muito grande. Outra coisa é padronização. Se você usa bem a abstração, e é como a gente vai fazer nessa aula daqui, você define todo mundo, todas as subclasses que forem filhas dessa classe, vão ter que obrigatoriamente executar essas funcionalidades. Isso gera uma padronização muito grande. A gente já vai falar de padronização logo em seguida. E toda essa padronização e essa legibilidade leva a uma simplicidade, a simplificação de problemas grandes. Se antes da programação orientada a objeto, né, na crise dos anos 60, que a gente viu lá no início do módulo, os softwares estavam ficando grandes, difíceis de manter, a orientação a objeto trouxe essa legibilidade e essa simplicidade por conta do conceito de abstração, que é um dos principais pilares. E por fim, a última coisa que a gente vai ver é segurança. E é simplesmente por não expor os detalhes internos de funcionamento. Você imagina se você pegasse um controle remoto e ele tivesse sem essa capa aqui, com todos os circuitos, igualzinho apareceu aqui alguns segundos atrás. Imagina você que tivesse que se desviar dos circuitos, cuidado para não encostar aqui, senão dá choque. Se você encostar aqui, você pode queimar o dispositivo.
Voou o negócio aqui da minha mão. Essa abstração, essa interface pública, ela permite isso. Juntamente, essa segurança ela é juntinha com outro pilar, que é o encapsulamento. A gente vai falar sobre ele também. É o nosso próximo pilar. Não é o próximo vídeo. O próximo vídeo são os desafios. Mas é o próximo pilar que a gente vai ver. Ficou claro? Dá pra entender? Deu pra você anotar isso no seu caderno? Se você precisar, anota, pausa o vídeo, volta um pouquinho, anota essas frases. Inclusive, eu tenho algumas frases pra você conseguir anotar aí também, que são teoria, né? Já que a gente tá preparando você tanto para programar orientado a objeto, quanto para fazer uma prova teórica ou uma prova de concurso que caia orientação a objeto também. E algumas frases importantes são, olha só, presta atenção, existe a abstração de dados, que acontece quando ignoramos as informações desnecessárias para o escopo do projeto. Então, o que é uma abstração de dados? Vou usar um exemplo da aula passada também. Eu vou cadastrar aluno. Pô, legal. O que é o cadastro de aluno? Que tipo de dado é o cadastro de aluno? Ah, aluno é uma pessoa. Então tem nome, tem idade, tem sexo, tem altura, tem peso. Aí tu fala, pô, mas para uma escola, altura e peso não faz tanto sentido. Então abstrai, tira isso. Se para esse projeto, se para o escopo do projeto não faz sentido você guardar altura e peso de uma pessoa, elimina. Fala, não, mas toda pessoa tem altura e peso. Mas para o escopo do projeto não faz sentido, então você abstrai. E além da abstração de dados, a gente também tem a abstração de processos, que é quando a gente não precisa saber como um método faz seu trabalho, apenas sabe que ele existe na interface e sabe como você tem que fazer a chamada. Então quando você, por exemplo, pega uma funcionalidade muito rebuscada, uma funcionalidade muito detalhada de alguma coisa e joga dentro de um módulo, como a gente tem feito agora nos últimos aulas, você abstrai aquilo, ou seja, você sabe que a funcionalidade existe, você sabe como chamar ela, mas você não precisa se preocupar com os detalhes. Às vezes você não precisa se preocupar porque você não quer mais se preocupar por uma funcionalidade que você fez, ou até mesmo, pô, peguei a funcionalidade de outra pessoa, de outro módulo, de outra biblioteca, como a gente usa muito no Python, e eu sei que se eu chamar tal coisa, por exemplo, a biblioteca Rich, que a gente viu durante esse módulo, o inspect, pô, o inspect é maneiro, ele faz um negócio tal, todos os detalhes, beleza, como que aquilo funciona? Não me importa como funciona. A gente vai usar hoje o ABC, né, o ABC. Como funciona internamente o ABC? Não me importa. Eu só sei que ele faz a configuração das classes abstratas base. É isso. Então, esses conceitos, junto com os que a gente viu anterior, de vantagem, de como funciona a abstração, são essenciais para você poder entender esse primeiro pilar, que na verdade é o segundo que a gente está vendo, mas é o primeiro nos livros. Ficou claro? E para falar de padronização, eu trouxe um exemplo que a gente já usou, né, que é o controle remoto. Eu tô com esse controle remoto aqui na mão, né? Você tá vendo aqui na tela pequenininha. Não precisa ficar vendo ele muito detalhes. Mas eu coloquei vários outros controles remotos aí. Todos eles são controles remotos. Você sabe que eles são controles remotos pela estrutura, pelo formato, ou até porque você já viu algum desses controles remotos. Alguns têm mais botões, outros estão mais, né, minimalistas e não tem tantos botões assim. Mas eu vou pegar um exemplo simples. Todos esses controles remotos que você tá vendo aqui, eles têm, por exemplo, o botão de aumentar e diminuir volume. Isso porque todo controle remoto de uma TV, uma das coisas mais importantes da TV é mudar canal e aumentar e diminuir volume, que é basicamente o básico que você faz todo dia. Se você parar para analisar, ó, vou marcar aqui em todos eles têm um botão de aumentar e diminuir volume. E essa não é a única funcionalidade que eles têm em comum entre eles. Ó, eu vou botar uma lista aqui, ó. Além de aumentar e diminuir volume, eles têm ligar e desligar o aparelho, avançar e retroceder o canal, as setas direcionais, né, ir para cima e para baixo, para esquerda e para direita para usar menu, tem o botão de menu, tem o botão de mute, né, o botão para deixar o áudio mudo. Você vai atender a televisão, a pessoa tem que baixar do volume 50 até o volume 0, são um monte de clique. Você aperta só o mute, fica mudo ali e tudo maravilhoso. Também tem o botão de retroceder, o botão de confirmar, né, o botão de OK. Todos esses controles que estão aparecendo aí têm essas mesmas funcionalidades. Agora, uma pergunta muito importante. Você acha que quando eu aperto o botão de ligar e desligar de um controle remoto, o sinal, a forma de ligar e desligar o aparelho é exatamente a mesma forma de apertar o botão ligar e desligar de outra televisão? Por exemplo, se você tem duas televisões na sala, você é ultra rico e você tem duas televisões na sala. Se você pegar o controle remoto de uma televisão e apertar ligar, ele liga as duas ou ele liga só a televisão daquele controle remoto? Sei lá, marcas diferentes, né? Óbvio. A resposta é simples. O controle remoto, ele tem um botão de desligar e ligar, mas ele é o botão de desligar e ligar daquela televisão, daquele tipo de televisão. Então, existe a funcionalidade de ligar e desligar, mas cada controle remoto, cada marca, cada modelo tem o seu jeito, tem o seu comando, tem a sua instrução de ligar e desligar. Geralmente é pela marca.
Mas sempre que eu tenho controles remotos, ele tem que ter o botão de ligar e desligar. Imagina que você tem um controle remoto, você está sentado no seu sofá e fala assim, esse controle remoto não tem o botão de ligar e desligar. Eu tenho que levantar e ir lá na televisão para poder ligar. Não faz o menor sentido. Isso foge do padrão. E é justamente falando sobre padrão, sobre padronização, que é uma das vantagens da abstração que a gente citou ali há alguns minutos atrás, que a gente cria uma classe mãe, né, uma classe base chamada controle genérico, por exemplo, ou controle remoto. E aí, nessa classe de controle genérico, eu coloco todos os métodos que todo controle remoto que for filha dele vai ter que ter. Então, eu botei ali, ó, ligar, desligar, aumentar volume, diminuir volume, avançar canal, retroceder canal e por aí vai. E aí, todos esses controles remotos que estão abaixo da classe principal, né, da classe mãe principal, vão ter a relação de herança entre eles. Você fala, pô, Guanabara, mas você está falando de abstração e está falando de herança? É importante, por isso que eu falei no vídeo anterior. Eu coloquei herança antes para eu poder explicar essa parte para você, porque a abstração, desse jeito que eu vou mostrar para você, precisa do seu conceito de herança. Fechou? Então, mais uma vez, aqui em cima da minha cabeça, você pode ir para a playlist completa e assistir o vídeo de herança, porque a partir de agora eu vou falar bastante de herança. A gente vai entender a abstração, a gente vai utilizar uma biblioteca, né, que é o ABC, justamente utilizando herança. E uma vez que eu tenha essa relação, ou seja, eu tenho lá na minha classe principal lá, que é o controle genérico que está aparecendo aí na tela, eu tenho ligar, desligar, aumentar volume, diminuir. Se eu coloco isso na classe mãe e eu digo, graficamente está apresentando, né? Aquela setinha com o triângulo vazado. Está aparecendo ali, significa que todos os controles remotos que estão abaixo desenhados são filhas, são subclasses dessa classe principal, que eu já vou dar um nome, essa classe principal que está lá em cima, que é o controle genérico. Que, na verdade, esse controle genérico não é nem um controle remoto, ele é só uma ideia, ele é só um contrato dizendo, olha, todos os controles remotos que estão abaixo de mim, eles vão ter que ter ligar, desligar, aumentar volume, diminuir volume, avançar canal, retroceder canal e assim sucessivamente. E como ele não vai virar um objeto, a gente chama isso de classe abstrata. Então, classe abstrata é aquela classe que não vai servir para gerar objetos, ela vai servir para funcionar como uma base para todas as subclasses se transformarem em objetos. Ficou claro? Se não ficou claro ainda, vai fazer sentido na hora que a gente meter a mão no código. Pode ter certeza. Deixa eu usar até o exemplo da aula anterior. E como eu disse anteriormente, né, a gente já falou sobre isso, esses métodos que estão ali, ligar, desligar, todo controle remoto tem, mas se eu apertar o ligar e desligar do controle remoto da TV e o ligar e desligar do controle remoto do ar-condicionado, por exemplo, o ligar e ligar, o controle da TV vai ligar e desligar a TV, e o controle remoto do ligar e desligar do ar-condicionado vai ligar e desligar o ar-condicionado. Os dois são controles remotos, mas a funcionalidade de ligar e desligar só vai agir naquele objeto que ele faz relação, beleza? Então, ligar é um conjunto de linhas, mas cada controle remoto vai ligar de uma maneira diferente. Tem suas próprias linhas, tem sua própria funcionalidade. Então, não tem como eu colocar na classe mãe qual é o processo para ligar um objeto. Eu vou ter que dizer para a mãe, olha, todos os seus filhos vão ter que ter o código ligar, mas cada um vai se virar para colocar. É isso que a gente chama de método abstrato. Então, quando eu falo de método abstrato, é um método que está na classe mãe, que é abstrata, né? Métodos abstratos só estão dentro de classes abstratas. Então, quando eu faço isso, eu estou colocando, dizendo, olha, o método é abstrato na mãe. Eu não tenho linha de programação. Você vai ver que não tem linha de programação dentro de um método abstrato. Mas eu estou obrigando, é um contrato assinado. A tua filha, a tua subclasse vai ter que ter um método ligar. Se não tiver, eu não vou deixar nem passar, não vou deixar nem o programa executar. Você vai ver isso na prática também. E tudo isso que eu estou falando facilita demais. Por exemplo, eu vou pegar um outro controle remoto aqui, eu vou botar um outro controle remoto na tela. Dá uma olhadinha nesse controle que apareceu e vê se ele pode se unir a essa família. Vê se ele consegue, só de olhar esse controle remoto, se ele consegue ter essas funcionalidades que estão ali, ligar, desligar, aumentar o volume, diminuir o volume, avançar canal, retroceder canal. Cara, se você der uma olhada, esse controle remoto ele tem um sensor em cima, um botão A e um botão B. Com dois botões, não tem um jeito de ligar, de desligar, de aumentar volume, diminuir volume, de avançar canal, de retroceder canal. Ele só tem duas funcionalidades. Então, nesse caso que tá aí, esse controle remoto não poderia ser uma subclasse dessa classe que a gente criou aqui, dessa classe abstrata, que ela não vai conseguir implementar todas essas funcionalidades que a gente precisa, que está no contrato, está na interface pública. Deu para clarear as ideias agora? Vamos voltar para o nosso exercício da aula anterior. Por exemplo, aquela onde tenho pessoas, né, a pessoa, né, que é a classe lá, a mãe, e eu tenho aluno, professor e funcionário. Exatamente o que tem aqui. E se você não está entendendo esse gráfico que está aparecendo aqui, é porque você pulou a aula anterior. Volto a dizer, não pule. Na aula anterior a gente viu
que a pessoa tinha seus atributos, tinha seus métodos que eram compartilhados. Então tem ali, ó, pessoa tem nome, idade e fazer aniversário. Nome, idade e fazer aniversário, todo mundo que tem embaixo, aluno faz, professor faz, funcionário faz, né? Tem e faz. Tem as características e faz as funcionalidades. Mas o aluno, além de nome e idade, também tem curso e turma. Além de fazer aniversário, o aluno também pode fazer matrícula. O professor, além de nome e idade, ele também tem especialidade e nível. O professor, além de fazer aniversário, ele também pode dar aula. E assim sucessivamente. Deu pra entender, né? Agora é o seguinte, fazer aniversário. Cada pessoa faz aniversário de um jeito diferente. O que é fazer aniversário? É pegar a sua idade e somar mais um. Então todo mundo que for ali embaixo de pessoa vai fazer aniversário da mesma maneira. Eu não tô falando fazer festa de aniversário. Fazer aniversário é pegar a tua idade e somar mais um. É isso. Nenhuma outra pessoa vai dizer, eu faço aniversário, então eu pulo de 2 em 2. Ou então, de 2 em 2 anos eu pulo 1. Não tem como. Fazer aniversário é igual pra todo mundo. Então, eu vou dizer o seguinte, a classe pessoa, que é esse fantasminha que tá aparecendo aí desde a aula passada, agora a gente vai dar um nome pra ela. Além de generalização da classe da herança, classe mãe, né? A gente também vai chamar ele de classe abstrata. Por quê? Porque no nosso sistema a gente vai cadastrar aluno, a gente vai cadastrar professor, a gente vai cadastrar funcionário, a gente não vai cadastrar pessoa. Pessoa tá ali, tá aqui, existe somente para poder servir de base para a criação do aluno, para a criação do professor, para a criação do funcionário, para não ter repetição, para a gente não precisar ter que se repetir. Inclusive tem uma sigla para isso, a gente já vai ver, que é o DRY, que a gente citou lá na frente, que é o Don't Repeat Yourself, que é não se repita. Se você começa a se repetir, corre um grande risco de você digitar uma letra errada, corre um grande risco de, quando você precisar de manutenção, você vai ter que ficar alterando o código em vários lugares. Então, é muito mais legal a gente utilizar esse mecanismo de herança para escrever tudo que é comum numa classe. Essa classe não vai virar objetos. Você fala, mas se o objetivo da classe é virar objeto, por que uma classe abstrata nunca vai virar objeto? Porque ela não serve para virar objeto. Ela serve simplesmente para servir de base para criar suas subclasses. Assim, esse conceito, ele é fácil, mas se você está ouvindo e prestando atenção em outra coisa, cara, tá entrando pelo ouvido e saindo pelo outro, ou se você tá até prestando atenção, mas é muita palavra, né? Pode ficar confuso. Então, assiste de novo, assiste esse vídeo até o final, vai até o final. Se você ficar ainda confuso, ficar confusa, volta e assiste ele de novo, que aí com certeza você vai entender. Beleza? Com muita atenção e sempre anotando tudo. E se a classe de cima, essa classe pessoa, é a nossa classe abstrata, as nossas classes concretas, né, que vão ser as de baixo, a gente também pode chamar de classe especializada ou classe concreta, que são as classes que efetivamente vão virar objetos. E elas se aproveitam de todas as características e métodos já desenvolvidos na sua classe mãe. E vamos focar aqui nesse método que está ali em pessoa, que é fazer aniversário. O fazer aniversário, que está ali em pessoa e que vai para os de baixo, como eu disse, fazer aniversário é igual para todo mundo, é só pegar a sua idade e somar mais um. Se esse código é igual para todo mundo, tipo, toda pessoa que eu criar ali embaixo tem um aluno, tem um professor, tem um funcionário, e se eu quiser, sei lá, colaborador, ou parceiro, ou voluntário, se eu criar uma classe nova e ela herdar de pessoa, ela automaticamente vai poder fazer aniversário, porque esse método está desenvolvido na classe de cima. Se esse método está desenvolvido na classe de cima, que é na classe abstrata, a gente chama ele de método concreto. Ou seja, o código já está dentro dele. Eu vou criar um outro exemplo ali. Vamos supor que eu queira criar um método chamado estudar. Toda pessoa vai ter que estudar. Mas tem pessoa que não estuda. Não, se for filho dessa pessoa, ela vai ter que estudar. Agora, um aluno estuda para uma coisa. Professor estuda de um jeito diferente. Funcionário estuda de um jeito diferente de aluno de professor. Enfim, eles não estudam da mesma maneira. Então eu posso definir estudar como um método abstrato, e a maneira de representar métodos abstratos é com chavinha escrito abstract dentro. O jeito de representar isso na análise e desenvolvimento de sistemas orientado a objeto. A gente vai colocar como um método abstrato. O método abstrato ele não vai ter linha nenhuma, por quê? Se eu botar estudar na parte de cima e eu definir um código, todo mundo de baixo vai ter que, por enquanto, botei aspas aqui, tá? Quando a gente for ver de polimorfismo, nem precisa tanto, mas vai ter que seguir esse mesmo método de estudar. Só que um aluno estuda de um jeito, o professor estuda de outro e funcionário estuda de outro. Então eu não escrevo linha nenhuma, eu digo que estudar é um método abstrato, não boto linha nenhuma, mas como eu boto ele como método abstrato, eu obrigo que todas as filhas, dá uma olhada aqui agora, ó, aluno, professor e funcionário vão ter que implementar o método estudar. Cada um vai estudar da sua maneira, mas eles são obrigados a estudar. Assim como o botão ligar e desligar. Todo controle remoto tem que ter um botão de ligar e desligar. Cada controle remoto liga e desliga de uma determinada maneira, mas a classe mãe,
que é abstrata, vai dizer, todo mundo vai ter que implementar o botão de ligar e desligar, senão o controle remoto não fica útil. Se eu tirar o botão de desligar e ligar, como eu disse, eu vou ter que levantar do meu sofá ou ir para longe e ligar a televisão na mão. Não faz sentido não ter o botão de ligar e desligar, aumentar e diminuir volume num controle remoto, certo? Se você não tiver, o controle remoto não serve para nada. Ficou claro esse conceito? E por falar em conceitos, vamos a mais algumas frases importantes. Por exemplo, uma classe abstrata, como eu disse, nunca será instanciada, ou seja, nunca vai virar um objeto. Anota isso no seu caderno, já que ela é usada apenas como base para as subclasses. A gente já viu isso, né? Classe abstrata não vira objeto, ela é só uma referência para quem vem embaixo. Outra coisa, ao definir um conjunto de métodos abstratos, né? Dentro de classes abstratas, a gente pode ter métodos abstratos. Dizemos que estamos criando uma interface pública da classe. Ou seja, se eu definir métodos abstratos na mãe, todos os filhos vão ter que ter, e esses métodos a gente chama de interface, beleza? Outra frase importante para você anotar aí. Uma classe abstrata pode ter métodos abstratos que deverão obrigatoriamente ser implementados na subclasse. A gente já falou sobre isso, né? Se na mãe, que é abstrato, eu botar um método abstrato, eu automaticamente obrigo. A gente vai ver isso na prática já já. E a última frase que a gente vai ver antes de meter a mão na massa é: mais uma classe abstrata pode ter métodos concretos, como fazer aniversário, né? Que todo mundo faz aniversário da mesma maneira, então não faz sentido botar e fazer aniversário como um método abstrato. Bota um método concreto mesmo na classe abstrata, se elas funcionarem da mesma maneira para todas as subclasses, que é o don't repeat yourself. Tá colocado ali, tá? Então, você não precisa ficar se repetindo. Todo mundo faz. Tem gente que aprende assim, classes abstratas, métodos abstratos. E todos os métodos da classe são abstratos, se ele for abstrato. Aí tu fala assim, fazer aniversário. Todo mundo faz aniversário da mesma maneira. Não, é só copiar e colar em todos eles que fica. Então, não precisa. Você, dentro de uma classe abstrata, você pode ter métodos concretos, se programa lá na mãe, e todas as filhas vão fazer da mesma maneira. Agora, quando não é da mesma maneira, aí você tem que colocar como abstrato, que isso é um contrato assinado para que todas as filhas, obrigatoriamente, tenham isso implementado. Beleza? Essa é a essência prática, a essência técnica do conceito de abstração, e a gente vai te mostrar a partir de agora. Porque a partir de agora começa o quê? Como que eu faço isso em linguagem Python. Então vem aí a nossa parte prática da aula. A gente vai aprender na prática como fazer isso, porém eu tenho que te apresentar um módulo especial, que é o módulo ABC. Esse módulo é o Abstract Basic Classes, e ele fornece toda a funcionalidade que a gente precisa para poder criar classes abstratas em Python. Isso porque, por padrão, o Python simplesmente não tinha classes abstratas, e aí o pessoal falou assim, poxa, mas isso está faltando. Aí desenvolveram esse módulo, que é o Abstract Basic Classes, para poder fazer todas essas funcionalidades. É exatamente o ABC que a gente vai utilizar a partir de agora. Antes, sem ABC, vou te mostrar a necessidade dele, depois com o uso de ABC. Vem comigo? Para exemplificar essa aula de abstração, eu vou fazer o seguinte, você vai pegar o exercício 5 que a gente fez na aula anterior. O exercício 5 é aquele que a gente tem o main.py e logo em seguida a gente tem as classes separadas, tá? A gente vai pegar exatamente esse exercício 5. Para a gente não mexer no exercício 5, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a pasta, Ctrl+C, Ctrl+V, e vou chamar de exercício 007, beleza? No exercício 007, eu vou renomear esse arquivo aqui para só para classes, tá bom. Beleza? Vou abrir o meu main aqui e tem que mudar meu import aqui. Não, ele já muda, né? Ele já faz o refatoramento aqui. From classes, import aluno, professor e funcionário. Beleza? Isso aqui a gente já viu na aula anterior, né? Eu tenho lá o objeto A1, o objeto P1 e o objeto F1. Um é um aluno, outro é um professor e o outro é um funcionário. Beleza? O aluno é o José, 17 anos, estuda informática na turma 01, na turma T01, fez aniversário e fez a matrícula. O professor é o Samuel, de 37 anos, professor de biologia com mestrado, fez aniversário e foi dar aula, e a funcionária é a Cláudia, 27 anos, secretária, trabalha na secretaria, fez aniversário e bateu ponto, certo? É isso. Mas o que é isso aqui embaixo, Guanabara? Assiste o vídeo anterior que a gente explica. O importante aqui é o seguinte, nas minhas classes, eu tenho a classe pessoa, que é a minha classe principal, eu tenho a minha classe aluno, que é derivada, né, que é uma classe filha de pessoa, eu tenho a classe professor, que é filho de pessoa também, né? Ela herda de pessoa, e a classe funcionário, que ela herda de pessoa. Tranquilo? Não escrevi nada do lado de pessoa, ou seja, ela não tem mãe, né? Ela é uma classe raiz, que a gente vai ver depois. Só que é o seguinte, se eu quiser vir aqui e criar um objeto X, que é da classe pessoa, ele vai deixar, tá? É só informar o nome, eu tenho que carregar a pessoa aqui também. Eu tenho que informar o nome e a idade. Vou botar aqui Gustavo, 48. Sim, nesse momento você está assistindo esse vídeo, não sei, né? Em 2026, tenho 48 anos. Então ele deixou eu criar o objeto X, eu posso fazer X, fazer aniversário, sem problema nenhum, e posso dar um expect
aqui no X, inclusive mostrando os métodos. Aí você fala, pô, mas Guanabara, mas você disse que no sistema você vai gerar aluno, você vai gerar professor, você vai gerar funcionário, mas você não vai gerar pessoa. Só que eu não travei isso, eu não criei, eu fiz isso na aula de herança. Eu não tinha falado sobre abstração, a gente vai falar sobre abstração agora, ou seja, eu tenho uma pessoa, um objeto X, que é uma pessoa, que é o Gustavo, que fez aniversário, 49 anos, né? Não, foi mais um aqui, e ele pode fazer aniversário. Ah, mas Guanabara, cadê eu fazer matrícula? Cadê eu dar aula? Não tem, porque ele é uma pessoa. Pessoa só tem um método. Se você olhar aqui, ó, na classe pessoa, cadê a classe pessoa? A classe pessoa tem 2 atributos, que é nome e idade, e ele tem um método, que é o fazer aniversário, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Olha lá, ó, eu tenho 2 atributos, idade e nome e idade, e eu tenho um método que é o fazer aniversário. Exatamente o que eu acabei de fazer. Só que pessoa é uma classe abstrata. Para eu fazer com que pessoa seja uma classe abstrata, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar from ABC, que é o meu módulo de abstração, import a classe ABC. ABC, vou botar aqui, ó, é Abstract Base Classes. Tranquilo? Então, do módulo ABC, importa a classe ABC. Se você quiser ver o manual da classe ABC, você pode ir no manual do Python, é só procurar Python Manual Classe ABC. Aí você vai ter lá a classe, o Classes Base Abstrata, é um módulo que fornece infraestrutura para abrir classes base abstratas, ABC do inglês, Abstract Base Class, tá? Então, tá tudo aqui, tem como você importar lá o que eu acabei de fazer, from ABC, import ABC, aqui é tudo em minúsculo, aqui é tudo em maiúsculo, já que é uma sigla, né? Aqui você bota tudo. Aí existe o ABC Meta, que é que é uma metaclasse, tá? Depois a gente vê o que é isso. E tem todas as funcionalidades. Você tem como, por exemplo, aqui, ó, mais para baixo, ó, mostra como define o decorador aqui de método abstrato. Você vai ter que mexer isso lá na declaração também. Enfim, se você quiser um manual completo do módulo, tá aqui, tá? E ele, por que eu abri isso aqui? Para te mostrar, ó. Isso daqui foi uma PEP, né? Isso aqui foi um pedido, se eu não me engano, do próprio Guido Van Rossum. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ampliar, porque eu não consigo enxergar. Não me lembro, mas acho que foi a pedido do próprio Guido Van Rossum. Eles fizeram o PEP 3141, que é, olha, você precisa me dar aí um jeito de criar classes abstratas, porque eu tô aqui, ó, eu criei pessoa, seria uma classe abstrata, não existe uma palavrinha no Python para dizer que é abstrata. No caso, por exemplo, do Java, você bota aqui abstract class. Só botar assim que ele ia vir abstrato. Mas no Python não tinha. Aí, se eu não me engano, o próprio Guido Van Rossum falou, cara, a gente precisa disso, e eles criaram a classe ABC. Ou seja, se eu vier aqui em pessoa e ela herdar de ABC, ou seja, pessoa era uma classe raiz, ela não tinha mãe. Agora ela tem uma mãe, que é a classe ABC. Quando eu boto ele como classe ABC, automaticamente ele recebe aquelas funcionalidades que toda classe abstrata tem. Outra coisa que eu quero fazer é o seguinte, ó. Eu quero criar um abstract method. É um método abstrato. Então eu venho aqui na importação, coloco, e como a gente viu ali durante a aula, eu consigo vir aqui e botar um decorador abstract method. Opa, cuidado para não sair ABS, que é o valor absoluta. Abstract method, aqui. E eu vou botar aqui, ó, def estudar. Então eu tenho aqui, ó, vou botar pass, ou seja, não vou botar linha nenhuma, eu não vou definir como é estudar. Eu tenho aqui o meu método abstrato, estudar. Como eu disse anteriormente, só por colocar o abstract method estudar, eu obrigo que todos os filhos tenham esse método. Se eu tentar executar aqui agora, ó, vou tentar executar aqui o meu main. Executei. Ó, ele já deu erro aqui. Que erro que ele deu? Ó, eu não posso instanciar uma classe abstrata aluno, beleza? Ele não pode instanciar uma classe abstrata sem a implementação dos métodos abstratos, do método abstrato, no caso, estudar. Ou seja, eu não posso ter aluno porque a mãe, né, a classe pessoa, disse que estudar é um método obrigatório. Como que eu disse que estudar é um método obrigatório? Eu venho aqui em cima, no funcionário, ó, na pessoa, e coloco abstract method estudar. Só de fazer isso, eu estou obrigando que aluno, que professor e que funcionário tenham o método estudar. Se eu não me engano, se eu clicar aqui e ver aqui qual foi o aviso, tá aqui, ó, implementar método abstrato. Se eu clicar aqui, é o método estudar, ok, ele já fez aqui para mim. Eu não gosto de botar o método abstrato aqui em cima, não. Eu vou tirar ele daqui, vou colocar ele lá embaixo. Não tem problema, tá? Pode ser em cima, pode ser embaixo, ele que colocou, o PyCharm que fez isso. E vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui e vou fazer isso aqui. Tanto no funcionário, quanto no aluno, quanto no professor, beleza? Na hora que eu executar agora, ó, tá, ele tá criando uma pessoa, ele não pode criar uma pessoa. Lembra que eu falei? Eu não posso criar uma pessoa. Lembra que eu falei, ó, a classe abstrata, ela só vai servir para criar as classes filhas. Executando agora, ele não vai dar erro, certo? Funcionou.
Então assim, eu acabei de provar para você, se eu tenho uma classe abstrata, eu não posso transformar ela em objeto, ele não vai deixar. Então pessoa não pode virar um objeto porque ele herda de ABC, né, que é uma classe base de abstração. E quando eu uso um método abstrato, eu não coloco a programação na mãe, mas eu vou colocar aqui nos filhos. Então olha aqui, ó, aqui eu até botei pass, mas não pode. Vou botar aqui um print. Vou botar aqui que o aluno, vou botar o nome dele, self.nome, está estudando, aí ele, botei fora das aspas, aqui, está estudando, aí a matéria lá dele, que vai ser self. Ele faz um curso na turma self.turma. Eu não posso botar essa mesma linha para um professor, porque professor não tem curso, professor não tem turma, professor tem especialidade. Eu vou botar lá, para professor, estudar é diferente. Ele vai botar assim, ó, para professor vai ser self.nome é especialista em self.especialidade no self.nível, né, que seria no mestrado. E o funcionário, na hora de estudar, vou botar lá, ó, botar o nome do funcionário, se especializa para a área de... Vou botar o setor dele. Tem cargo e tem setor, tá aqui. Beleza? Se você olhar, o estudar dos três está diferente. Aqui, ó. O estudar do aluno, cadê o aluno? Tá aqui. O estudar do aluno é fulaninho está estudando o curso tal na turma tal. Estudar para o professor é especialista em tal no nível tal, né? Ele estuda, né, na área dele. E o funcionário, ele se especializa na área de tal coisa, beleza? Então os códigos são diferentes, os atributos são diferentes, então não tem como implementar isso na mãe. Como é que eu vou implementar esse estudar se eu não sei, eu só tenho nome e idade aqui, eu não tenho especialidade, eu não tenho curso? Depende do filho, depende do que vai ter no filho. Então eu coloco ele como um método abstrato. Eu obrigo que o filho tenha, certo? Você anotou isso aí nas minhas frases técnicas lá. Então eu tenho lá os três, esqueci de mandar eles estudarem, vou mandar os três estudarem aqui, ó. A1.estudar, vou mandar P1.estudar, que é o professor, especialidade não, é estudar. E também vou ter funcionário 1.estudar. A chamada é a mesma, o resultado vai ser diferente de acordo com a funcionalidade. Ó, José está estudando informática na turma T01, Samuel é especialista em biologia no mestrado e Cláudia se especializa para a área de secretaria, certo? Então, assim, a forma de estudar de cada um deles foi especializada, né? Eu tenho a especialização desse método. E na mãe, eu não tenho como dizer. Assim como na mãe, no controle remoto genérico, como que liga um controle remoto? Não sei, eu sei que vai ter que ter o botão de ligar. É dessa maneira que faz, método abstrato. E aí eu obrigo que os filhos tenham. Ficou claro? Não sei se você sabe, mas além de dar aula aqui no YouTube, né, gravar vídeos e dar aula aqui no YouTube, eu também dou palestras em eventos de tecnologia. Então, se você olhar aí nas redes sociais e ver que eu vou estar na sua cidade, compareça. E se você faz parte de alguma comissão que organiza evento, ou então conhece alguém que organiza evento na sua cidade, pede para eles entrarem em contato comigo se eles se interessarem em levar uma palestra minha aí para o seu evento. Eu já aviso logo, a minha palestra não é um serviço gratuito. As aulas aqui no YouTube são de graça. Para contratar palestras, é só você pedir para o responsável pelo evento entrar em contato por esse e-mail aqui, comercial@cursoemvideo.com. Eu espero, sinceramente, que um dia a gente possa se encontrar pessoalmente, a gente trocar uma ideia e bater aquela foto junto. A gente vai ver isso exatamente a partir de agora, que no próximo vídeo eu vou te dar alguns desafios, na verdade 5 desafios, que unem os conceitos de herança e de abstração em 5 exercícios muito legais, bem elaborados, que eu botei aqui para vocês. Então você não perde por esperar. Na próxima aula, você já vai ver quais são esses 5 desafios e logo em seguida você vai ver a resposta de cada um deles. Mas nunca se esqueça, faça a sua própria resposta e depois você vem olhar se a minha tá diferente. Cara, em programação orientada a objeto é muito difícil ter uma resposta única, né? Todo mundo que chegou no módulo 3 do curso de Python sabe que não existe uma resposta única para nada, nem no módulo 1 tinha. Mas agora em orientação a objeto, cara, cada um vai fazer de uma maneira. O que importa é, isso vai ser dimensionado pelo analista, né, no diagrama de classes, por exemplo, vocês vão ver no próximo vídeo, e cada um vai fazer da sua própria maneira. Fechou? Então é isso, a gente já tem encontro marcado para o próximo vídeo. Não se esquece de mostrar para o maior número de pessoas possível. Cara, a gente está fazendo da maneira mais simples possível. Tô tentando explicar da maneira, usando analogias do dia a dia, da melhor maneira que eu posso aqui para você. Espero que esteja funcionando de coração para você saber que, de uma vez por todas, a programar orientado a objeto usando Python. Um grande abraço, eu me despeço por aqui. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.